Número legal, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Deputado Eduardo Prado ocupa, nesse momento, a segunda secretaria. E eu vou bater nessa tecla, viu, deputado Eduardo Prado? Certo. Nós vamos ter que convencer o governador e Vossa Excelência que vocês não podem separar. Exato. Questão de família, né? Seu pai era amigo demais do governador, muitos anos juntos, e dá para a gente ver a paixão do senhor, né? O senhor tem a palavra para fazer a leitura da ata aqui, né? Eu tenho que respeitar o alvo, né? A idade, né? Ato da 21ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 26 dias do mês de abril do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Isauer Vieira, secretariada pelos senhores deputados Álvaro Guimarães e Chico KGL. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, convidou o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, laugaram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura de diversos ofícios em respostas a parlamentares Adriana Corse, Paulo Trabalho e Antônio Gomide. Declarado o momento oportuno na fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Antônio Gomide apresentando o requerimento 333, Hélio Souza, o projeto de resolução 07, os requerimentos 337 a 340, de autoria do senhor deputado Tião Caroço, Chico KGL, projeto de lei 179 e 180, lei complementar número 05, Álvaro Guimarães, apresentando os requerimentos 341 a 342, de autoria da senhora deputada delegada Adriana Corse, e devolvendo à mesa os processos 2021 5910, 21 7567, 2021 8690, 2021 9015, 2021 9161, 2021 9256, 2021 9257, 9502, 2022 0152, 2022 0912, 2022 0957, 2022 0967, 2022 1091, 2022 1281, 1283, 2022 1576, 2022 1700 e 2022 1790. Apreciados pela CCJ, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Delegado Eduardo Prado, apresentando o requerimento número 336, os projetos de lei 181 a 183. Bruno Peixoto, apresentando os projetos de lei 184 a 188. Wagner Camargo Neto, os projetos de lei 189 Carlos Carabal, requerimento 334 e 335. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Alisson Lima, Leda Borges, Zé Carapu, Max Menezes. Logo após foram colocados em votação preliminar, aprovados como objeto de deliberação da Casa dos Projetos número 169 a 178. Deliberação do plenário de ordem do dia, constou dos processos 2022 1790, 2021 9015, a ilha pensado ao 0959, 2021 8842, 2019 4725, 2020 19 2498, 2019 2380, a ilha pensado 2019 3966, 2156, repensado o número 3826 1525, a ilha pensado o número final 5570, encaminhamento de voto senhora deputada Leda Borges, em fase de primeira discussão e votação, aprovados 2019 1049, 2019 7250, e o 2020 1344, o 2019 2382, 2021 8545, com encaminhamento de voto senhora deputada Leda Borges, 2022 0906, 2020 3960, 2019 1194, 2019 0769, ele pensado 2019 0875, 2019 6139, 3884, 2020 3871, 2019 3916, 2019 04564, 2021 6066, 2021 8155, 2019 4633, 2019 1203, ele é pensado 2019 1635, 2019 4729, 2019 4730, 6509 e o 4953, apensado 4968, 1305, 2019 ainda pensado o 2020 050 95, 2021 6894, 2021 08648, 2019 5377, 2019 5707. Em fase de segunda discussão e votação aprovados, 2022 3113,
Em fase de segunda discussão e votação, aprovado tendo sido discutido pelos nobres deputados parlamentares Amarildo Ribeiro, delegado Eduardo Prado e Alisson Lima. Feito o encaminhamento de voto, senhor deputado Amarildo Ribeiro, e 2019-03275, em fase de segunda votação, rejeitados com 16 votos não e 6 votos sim. Constaram ainda da ordem do dia os processos 2021-8513, 2021-8517, 2021-8548, 5866, 2021-8850, 2021-8943, 9203, 2021-9240, 2021-9246, 2021-8689, 2021-8698, a ele apensado de número 2021-8807, 2021-8699, 2021-8802, 2021-9247, 2021-9350, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos aprovados. Esgotada a ordem do dia, o senhor deputado Álvaro Guimarães, do exercício da presidência, com a aquiescência do plenário, convocou os parlamentares para a reunião da Comissão Mista e da CCJ, e nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária, para logo após o término das referidas reuniões. Deixaram participar da presente sessão os senhores deputados Henrique Arantes e Iso Moreira, licenciados, Cláudio Meireles, em razão de compromissos políticos no interior do Estado, Charles Mento e delegada Adriana Costa. É para constar, lavrou-se, ata que lida e aprovada, será assinada, senhor presidente Álvaro Guimarães. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que a aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Chico KGL, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não há expediente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Oi. Não há matéria se apresenta. Te liga agora. Senhor presidente. O senhor tem a palavra, deputado Eduardo Prado. Estou devolvendo aqui os projetos da Comissão Mista, CCJ, para a gente colocar na ordem do dia aí, aqui na presente sessão, senhor presidente. Perfeitamente. A devolução das matérias, pergunto aos nossos nobres deputados que forem em favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Encerrado a apresentação de matérias, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Em projetos... Processo em fase de primeira discussão e votação. Não. Processo 6532, deputado Hamilton Filho, da denominação ao trecho rodoviário que especifica a de José do Nascimento, a rodovia GO 451, no trecho que liga os municípios Campo Limpo de Goiás ao trevo de Nerópolis, Ouro Verde, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase, discussão e votação. Processo é o 1696. Governadoria dispõe sobre a revisão contratual de ajuste firmado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte Goinfra. Deputado Alisson, o senhor tem a palavra para discutir a matéria. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, sociedade, boa noite, profissionais de imprensa, boa noite, presidente e demais deputados. Esse projeto aqui nós discutimos na comissão mista, já vem aqui uma certa polêmica desde a semana passada, e é importante destacar que é um projeto nocivo, um projeto perigoso para o erário público e, acima de tudo, para o cidadão, perigoso para a sociedade. É um projeto que pode, principalmente em ano eleitoral, abrir os cofres do governo aí para que as empreiteiras que estão aí
tocando obras, né, que são poucas, mas algumas, pelo interior do estado de Goiás, possam receber aí 50% de antecipação de pagamento. É isso aí. Não existe nenhum tipo de negócio melhor do que negociar com o governo Caiado nessa altura do campeonato, agora em ano eleitoral. Apesar do RRF ser um regime de recuperação duro, né, que impõe aí duras regras, e que eu sempre falo aqui que o RRF é um freio de mão puxado, o governo Caiado está enganando o Tesouro Nacional, o governo Caiado está enganando o Tesouro Nacional, consequentemente, enganando a sociedade, e está burlando o RRF, fazendo operações, no mínimo, duvidosas, sociedade. Então, você pegar, antecipar o pagamento de uma licitação, antecipar o pagamento de uma obra, né? E aqui fala de forma prévia, medição prévia. O que é isso? Antes mesmo de uma obra começar a ser executada, vão fazer uma medição prévia para poder pagar 50% para as empreiteiras, para as grandes empreiteiras. Vamos lembrar aí, deputado Bruno Peixoto, e deputados da oposição também, vamos lembrar 10, 20 anos atrás, empresas como Delta, né, Odebrecht e tantas empresas que fizeram falcatruas nesse país. Então, nós estamos vigilantes, nós estamos preocupados com esse projeto de lei aqui. O líder do governo acabou de fazer uma pirotecnia lá na comissão mista, tentando justificar algo que é completamente injustificável. Não temos como autorizar como sociedade o pagamento antecipado de uma obra em 50%, quer seja em um aspecto da obra ou na sua totalidade. Não existe pagamento antecipado em relação a obras públicas. Fere a Lei 8666, que é a lei de licitações. Agora, eu quero propor para o governo, então, se passar esse projeto de lei aqui, se ele põe em votação aqui o projeto das 15 obras paradas, de minha autoria. Nós temos um deputado aqui, deputado Amaury Ribeiro, que propôs e realizou aqui na Assembleia Legislativa a Comissão das Obras Paradas. Só em Goiás são mais de 400 obras paradas, sociedade, de médio a grande porte, dinheiro público indo para o ralo. E eu propus, como deputado estadual aqui, um limitador. Propus aqui colocarmos um limitador de 15 obras paradas por gestão. Seria, sim, um complemento importante para a Lei 8666. Colocar um limite para a gente parar com essa sangria que nós temos hoje no Brasil, né? Esse fenômeno da corrupção. Né? O Brasil, por exemplo, que não tem seguro obrigatório de obra, o seguro ele é facultativo, lá na Lei 8666, eu estou propondo também aqui na Assembleia Legislativa que nós tenhamos um seguro obrigatório de obra, deputado Amaury, porque daí, no cálculo inicial de uma grande obra, vai ter o seguro embutido. A seguradora vai ser obrigada a colocar vigilância em cima da obra e contratar empresas que tenham realmente credenciais para poder realizar uma obra. O governo Caiado, que veio com esse discurso de moralidade, de colocar, por exemplo, compliance. O que é o compliance? É rigor. A palavra até, a origem dela é francesa. Compliance significa rigor em relação aos gastos públicos. E o Caiado construiu a vida dele, a carreira dele, deputada Leda, em cima disso. Discurso de moralidade, de ética, de transparência nos gastos públicos. Essa é a história do Caiado. Me lembro do governador Ronaldo Caiado, quando eu era menino, lá no interior de Goiás, que depois virou Tocantins, lá em Silvanópolis, vendo o Caiado, né, na época da UDN, fazendo discurso para presidente da República. E já pegava pesado em relação a esse negócio de corte de gasto, de transparência. Aí chega no governo, é uma gastança danada de dinheiro público naquilo que não deve gastar. Né? Ao invés de realizar concurso público, moralizar o serviço público, quer antecipar o pagamento de 50% para as empreiteiras mafiosas do estado de Goiás, que estão aí construindo pela metade, abandonando obras. O governador quer entregar 50% do valor adiantado para essas empresas, coincidentemente, em ano de eleição, sociedade. Encerrada a discussão, está em votação. Quem é que está falando, pedindo? Ele é contra. Foi acertado, eu pergunto, Vossas Excelências, foi acertado para votar nominal ou simbólico? Então, deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado com os votos contrários. Aqui, que nós estamos observando, Eduardo Prado, Leda Borges e Alisson Lima. Está aprovado.
Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Continua com a palavra. Isso foi acertado também. Nós vamos votar 50% de um lado e 50% de outro. Talvez mais dos deputados, porque os processos que estão aqui, a maioria é de autoria de deputados. Continua com a palavra, deputado Chico Cangelli. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 1863, da Governadoria, que autoriza a permuta entre o Estado de Goiás e o município de Israelândia dos imóveis que especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 6295, deputado Wagner Neto, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação de energia solar em novos prédios públicos. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo é o 5715, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a inclusão no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a festa julina na paróquia Nossa Senhora das Graças no mês de julho, no município de Minaçu. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão, aliás, em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 1248, deputada Leda Borges, concede o título de cidadania que especifica Andréia Rodrigues Souza. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 1336, deputado Hildo Cambão, concede título de cidadania que especifica Francisco Plácido da Cunha. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Paga o pau aí. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 1674 e o 1697. Deputados Thales Barreto e Jefferson Rodrigues dispõem sobre a criação e implantação de aplicativo para dispositivo móvel para denunciar violência em ambiente escolar no âmbito do Estado de Goiás. Está em votação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 1331. Deputado Hildo Cambão. Concede título de cidadania que especifica Josué Pereira de Souza. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processos 1474, 2574, 3419. Deputado Thales Barreto, Wilder Cambão e Hamilton Filho. Proíbe a oferta e realização de contrato de empréstimo financeiro com idosos por meio de ligação telefônica, no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o processo 9048. Deputado Virmondes Cluvinel concede título de cidadania que especifica Grete Elisa Bal. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão. Processo 8803, deputado Tião Caroço, concede título de cidadania que especifica Padre Eduardo
Secato Calimã. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 6004, Bruno Peixoto. Estabelece que as escolas públicas disponibilizem cadeiras em locais determinados aos portadores de DTH. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação para a Secretaria Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo é o 4732. Deputado Wagner Camargo Neto. Institui a política estadual de redução do desperdício de alimento e da outras providências. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo é o 6094. Deputado Bruno Peixoto dispõe sobre a obrigatoriedade da concessionária de energia elétrica no âmbito de Goiás publicar nas faturas mensais dos consumidores e em sítio eletrônico oficial informações detalhadas a respeito das oscilações de energia e indicadores. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 3887 e o 2531. Deputado Wagner Camargo Neto e Virmontes Cruvinel. Institui no âmbito do Estado de Goiás a política estadual de estímulo ao empreendedorismo feminino. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Coronel Dailton. Processo em fase de primeira discussão e votação. É o processo 1864 da Governadoria. Autoriza o chefe do Poder Executivo a adquirir o imóvel que especifica mediante doação onerosa do município de Sítio de Abadia de Goiás. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o processo 1865 da Governadoria. Autoriza a abertura de crédito especial para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, até o valor de R$4 milhões. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 1866 da Governadoria. Altera a Lei 16.690, de 4 de setembro de 2009, que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás a conceder bolsa de pesquisa e formação científica de mestrado, de doutorado, de estágio, pós-doutorado e de apoio técnico à pessoa física e subvenção e transparência de capital à pessoa jurídica pública ou privada ou a realizar projetos. Está em discussão. Emenda em plenário, senhor presidente. Emendado que foi por 2 deputados, Antônio Gomide e deputada Leda Borges, a Comissão de Constituição... Questão de ordem. O senhor tem a palavra. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu queria chamar a atenção aqui do líder do governo, Bruno. Esse projeto, a FAPEG, é um projeto importante em relação à questão das bolsas, mestrado, doutorado, e há muito tempo esses acadêmicos estão aguardando essa iniciativa para que pudesse recompor a normalidade. Tem detalhes ali, emendas necessárias serem feitas
para que o projeto realmente fique redondo. Mas é importante que o líder possa se inteirar um pouco desse quadro e possa, inclusive, discutir, né, para que a gente possa fazer uma emenda consensual, para não ficar aqui fazendo debate e apenas fazendo emenda e sendo vetada. Mas a importância, já há mais de 2 anos e meio, que todos estavam aguardando esse projeto. Então, é um projeto importante, sim, mas que entendo que o olhar do líder do governo nesse momento vai nos ajudar muito para que a gente possa conseguir aprovar aqui em plenário. Obrigado. Perfeitamente. Tem a palavra deputado Chico Cangelli. Processo em fase de primeira votação e discussão. Processo de número 1867 da Governadoria. Autoriza a abertura de crédito aos órgãos, às entidades e aos fundos que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, processos 2554, 2137. Delegado Eduardo Prado e Jefferson Rodrigues. Institui a política de prevenção e violência doméstica com estratégia de saúde da família. Está em discussão, encerrada, em votação, aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação são os processos 1820, 3449, 3558. Deputado Eduardo Prado, Carlos Cabral e Humberto Aidar. Dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia nas delegacias que especifica. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo é o 6097. Deputado Bruno Peixoto, determina atendimento prioritário aos portadores de doenças raras nas redes de saúde pública e privada do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. O processo 5309, deputado Wagner Camargo, dá denominação ao próprio público que especifica prefeito de Filgueira, rodovia GO 427, no trecho compreendido entre as cidades de Itaguaru e Jaraguá. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação são os processos 6103, 0919, deputado Luiz Moreira e Bruno Peixoto. Institui o mês de junho vermelho, dedicado à campanha de incentivo à doação de sangue e médulas e da outras providências. E medula. Medulas. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 4877, delegado Eduardo Prado, altera a lei 16.302, de 4 de julho de 2008, que institui o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual. Eu não entendi bem o aceno do nosso representante de Anápolis, deputado Antônio Gomide. O senhor quis falar alguma coisa com o seu aceno aí? Seu gesto? Por que, presidente? É importante aí o líder do governo apresentando Junho Vermelho. Pensa, senhor, Junho Vermelho, ele fez um sinal que eu não entendi muito bem, eu estava perguntando para ele o que era esse pensando que era outra coisa. Não, é Junho Vermelho. O senhor está pensando na eleição de 2022. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação é o processo 6105. O deputado Bruno Peixoto altera a lei número 18.673,
de 21 de novembro de 2014, que dispõe sobre os serviços de transporte rodoviários intermunicipais de passageiros no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, o processo 3965. Deputado Wagner Camargo institui o programa de higiene bucal no currículo escolar do ensino infantil e fundamental na rede pública estadual do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é o processo 1849. Tribunal de Contas do Estado de Goiás altera a Lei Estadual número 15.122, de 4 de fevereiro de 2005 e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2168 e o 6768. Deputado Humberto Aidar e Diego Sorgato. Dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior nas situações que especificam. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação é os 9405, deputado Bruno Peixoto, concede título de cidadania que especifica Dom João Justino de Medeiros Silva. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo é 8941, deputado Cairo Salim. Concede título de cidadania que especifica Ataídes Teixeira de Souza. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 8705, deputado Gustavo Seba. Concede título de cidadania que especifica Eduardo Figueiredo Carvalho Leite. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Deputado Coronel Adailton, altera a lei complementar número 26 de 28 de dezembro de 1998 para incluir um representante titular e um suplente na composição do Conselho Estadual de Educação. Senhores deputados, esse processo nós vamos ter que usar o painel eletrônico, porque nós precisamos, no mínimo, de 21 votos para ser aprovado. Então, está em discussão. Encerrada em votação, peço a liberação do painel para que possamos votar nominalmente. O sim aprova, o não rejeita. É um processo de autoria do deputado Coronel Adailton que altera a lei complementar número 26 de 28 de dezembro de 1998. Eles têm que votar no painel. Quer retirar de pauta? Eu acho que sim, ué. Não é possível que nós estamos votando com menos de 21. Esse aí é a prova em conteste que nós estamos votando com 21 deputados presentes. Então está liberado o painel. Se não der quórum, o senhor não insiste em falta de quórum, o senhor precisa ele para votar outro dia, tá? Deixa eu acabar de votar. O governo autorizou a base? É porque a alteração de lei complementar tem que ser por votação nominal, a votação nominal. Mesmo porque, deputado Bruno, se a gente não conseguir os 21 votos, é porque nós teremos que encerrar. E aí fica para depois, para uma outra sessão, uma reunião, a próxima, para poder votar. Deputado... Quem votou, não? O senhor não insiste no quórum. O que deu a mim, o senhor dá o despacho logo, falta de quórum, o senhor... A Mauri Ribeiro. Vamos ver se dá. Thales Barreto.
Hamilton Filho, Wilde Cambão, Coronel Adailton, o autor do projeto, não está presente. Está presente, mas não votou ainda. Deputado Coronel Adailton, questão de ordem. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado. Coronel Adailton, o senhor tem a palavra. Eu estou tentando votar aqui pelo sistema, presidente, e não estou conseguindo. Eu quero só considerar meu voto favorável. É claro, o projeto é nosso, é muito importante, torna mais eclético o Conselho Estadual da Educação, e exatamente por isso peço aos nobres parlamentares, novos colegas, que votem sim nesse projeto, por favor. Perfeitamente. O seu voto será registrado em ata, favorável. Nós já temos 18 votos com voto de Vossa Excelência, um voto não. Temos 19 votos até agora. Doutor Antônio. João Caroço. Rafael Gouveia, o senhor, chama a ordem, por favor. Doutor Antônio. Deputada Leda Borges. A senhora não vai votar no projeto do Coronel Adailton? Bom, com isso nós temos 19 votos. Nós precisamos de mais 2 votos, sim, porque tem o voto do Coronel Adailton, que ele não está conseguindo, pediu que... Registrou o voto, Coronel. Rafael Gouveia. Senhores deputados, nós não temos quórum para deliberar. Nós vamos... Mesmo porque, deputado Bruno, é melhor, deputado Bruno, deputado Bruno, nós possamos... Nós precisamos de 3 votos e por isso nós não temos condição. Encerro essa... Questão de ordem, presidente, só um minuto, por favor. O senhor tem a palavra. Deixa eu orientar você. Ainda não encerrei, mas não, nós não temos quórum para votação. É melhor você encerrar, porque amanhã tem quórum e vota aí. Deputado Bruno. Se der 21 lá, vai ficar prejudicado para você. Deputado Bruno. Questão de ordem, deputado presidente. Bruno Peixoto, nós precisamos de um quórum para aprovação desse projeto de 21 votos, sim. Nós não temos, nós temos só 18 votos. Questão de ordem. Você tem a palavra pela ordem, deputado Wagner. Não, como é um projeto do deputado Coronel Adailton, se ele estiver nos assistindo agora, ele podia explicar, porque o pessoal aqui da oposição, eles estão achando assim, querendo uma explicação melhor desse projeto. É um projeto de um colega deputado, aqui não tem nada de governo ou não governo. Ele explicou, mas era bom ele explicar melhoramente. Se o coronel puder, estivesse nos escutando, peça a explicação do nobre colega. Presidente Álvaro, me permite? O senhor tem a palavra, deputado Coronel Adailton. Aos nobres colegas que estão presencial e remotamente assistindo essa sessão, eu faço a explicação muito clara desse projeto da nossa autoria. O Conselho Estadual de Educação é bastante eclético, inclusive eu, sendo militar, mais de 34 anos de caserna, tenho votado por muitas vezes em professores, em profissionais da educação, em outros profissionais, outros servidores públicos, que são claramente esquerdistas para compor o Conselho Estadual de Educação. O que a gente solicita nesse projeto é a inclusão, e necessária inclusão, de policiais militares, integrantes do Comando de Ensino da Polícia Militar, que conta hoje com 63 unidades escolares, mais de 70 mil alunos nessas unidades. Então, nada mais justo
que esse também o comando de ensino seja representado no Conselho Estadual da Educação. Exatamente por isso apresentei esse projeto, para que o Conselho seja ainda mais eclético do que ele já é, porque exatamente por isso é um Conselho. Se fosse por uma decisão única, não precisaria do Conselho. O próprio secretário de Educação tomaria as decisões e pronto. Então, solicito aos nobres colegas para que nós consigamos também colocar no Conselho Estadual da Educação uma forma mais democrática de soluções. É isso, presidente. Apenas esse o nosso interesse em apresentar esse projeto de lei, e eu conto com o apoio dos colegas deputados estaduais. Deputada Leda, a senhora quer falar alguma coisa? Então, aprovado em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. 22 votos sim, 1 voto não. Não, ainda tem hoje. Deputada Leda, nós ainda temos alguns projetos aqui. Mas como é que está aí? Processo em fase de segunda discussão e votação, 6259, Bruno Peixoto. Dispõe sobre priorizar mulheres, crianças, adolescentes. Está em discussão. É encerrado. Em votação. Em segunda discussão e votação, aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. O processo é o 6256, deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre priorizar mulheres, crianças, adolescentes. Ah, já foi? Então vamos dar outro. Eu adiantei ele aqui. Processo. Obrigado. Processo em fase de segunda discussão e votação. É o processo 6258, Bruno Peixoto. Institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 3977, deputado Eduardo Prado. Determina o procedimento que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 3978, deputado Eduardo Prado. Institui a política de isenção no mercado de trabalho de dependentes químicos em processo de recuperação e reinserção social. Caminho certo no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo é o 3737. Deputado Lucas Calil altera a Lei 16.209, de 17 de março de 2008. E dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Fase de primeira discussão e votação. Processo é o 3753. Delegada Adriana Cossi altera a Lei 12.695, de 11 de setembro de 1995, que cria a política estadual de atenção ao deficiente, o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 3886. Deputado Paulo Trabalho cria o selo Empresa Sustentável Meio Ambiente Equilibrado, a ser conferido aos estabelecimentos comerciais instalados no estado de Goiás que priorizem o uso de materiais comestíveis, biodegradáveis, reutilizáveis ou permanente em detrimento de descartáveis, e determina medidas de estímulos às empresas. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação.
Processo é o 3918, deputado Virmonte Cruvinel, institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para geração e cogeração de energia renovável. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Tem mais algum? Agradecer os deputados. Acabou tudo. Que ficaram aqui firmes. Deputado Alisson, firme ali. Acabou. Em plenário. Deputada Leda Borges, deputado Wagner Neto, deputado Eduardo Prado, que está aqui nos assessorando. Muito obrigado. Deputado Chico KGL, muito obrigado. Tem mais um? A Mauri ali no canto dele, firme. Sempre trabalhador esse Mauri. Conheço ele de muitos anos. Muito eficiente e trabalhador. Gente boa. Ainda temos mais um projeto só, viu, deputada? Só mais um. Acho que a gente pode fazer, ainda falta 12 minutos. Votação, o processo é o 3921, deputado Jefferson Rodrigues. Institui a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate à Automutilação. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, o processo é o 3058. Deputado Henrique César dispõe sobre a realização periódica de reforma nas unidades de educação básica, inclusive militares do Estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, é interminável, processo é o né? 3059. Esse é o mesmo, né? Deputado Henrique César dispõe sobre a campanha publicitária permanente nas escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado de Goiás. Está em votação, em discussão. Encerrada, em votação, encerrada. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhores deputados, por decurso de prazo e também... Processo com parecer favorável. Está terminando, agora terminou mesmo. O senhor tem mais um, deputado? Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é o número 1081, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre o direito à informação aos consumidores participantes de associação de proteção patrimonial. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Bruno Peixoto é o autor. Está em votação. Em discussão, votação encerrada. Aprovado o parecer. Aprovado o parecer, as comissões permanentes. Senhores deputados, quero agradecer, viu, deputado Alisson? Muito obrigado. Nós adiantamos bem a votação hoje, graças à eficiência de vocês e à tolerância também, né, Wilde Cambão? Muito obrigado a todos. Eu encerro essa sessão, mas antes eu quero convocar, nós teremos daqui a pouco uma sessão solene nesse plenário. Fica aqui encerrado, mas convocando outra também para amanhã, no horário regimental. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.